Gente, tudo bem com você? Olha, dando andamento aqui ao nosso desafio que se iniciou ontem, né? Para você que está chegando agora no canal, para você que vai ter acesso a esse vídeo, né? Porque a gente sabe que os vídeos eles rodam aí e depois que eles têm uma proporção um pouco maior, né? Inclusive tem um shortzinho, né? Que está rodando aí, já tem quase 600 visualização. Eu agradeço muito quem está vindo aqui, quem puder compartilhar, né? Quem puder se inscrever. E se isso tudo fizer sentido para você, claro, né? Hoje, e como sempre, tempo é uma moeda muito cara. Então, se você for investir o seu tempo, que ele seja investido em algo que venha te trazer um retorno transformador, um aprendizado, algo que você vai levar aí para a sua vida, tá bom? Bom, diante do que a gente, do nosso trabalhinho que iniciamos ontem, eu quero fazer uma correção. Não é Richard Feynman, não tem o R, doesn't have R, né? Ainda vou chegar perto desse inglês aí que me persegue há uns 15 anos, tá? Mas é Feynman, é Richard Phillips Feynman. Então, assim, ele é um físico era, né, um físico teórico, deixou para a gente aqui esse legado, né? Ganhador aí de um prêmio Nobel em 1965, né? Não por essa tese, mas essa tese o ajudou a chegar a esse, óbvio que ajudou ele chegar aí nesse desejado posicionamento, tá bom? E é uma tese simples, né, como diz o meu mentor Cleito Pinheiro, o óbvio ele precisa ser afirmado, né? Para mim, eu estou falando isso para mim porque isso aqui é um canal para crescimento pessoal, para cura interior, através da espiritualidade. Então aqui, gente, eu não estou fazendo um canal, não coloquei um canal para estar aí, né, apontando para ninguém. Primeiramente, esse crescimento, eu desejo que ele venha muito de mim, de dentro para fora, né? Porque uma coisa é uma transformação, outra coisa é uma mudança. A mudança, ela é externa e a transformação, ela é de dentro para fora, né? Ela é externalizada, digamos assim. E para isso, óbvio, segue-se um processo, né? E é justamente de processos relacionados a deserto, a dificuldades da vida, em coisas que às vezes a gente para um momento e reflete e fala assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Como? O que eu vim fazer na Terra? Qual é o meu propósito? Chega a um ponto tão revoltante, digamos assim, né? Tão em calamidade, né? Seja dentro do seu conflito interior ou externo, que você tem que se auto-perguntar, você tem que se auto-questionar. Foi o que eu fiz. Bom, voltando aqui para a nossa dinâmica, nós desenhamos e começamos ontem um bibliômetro, né? Eu coloquei o nome de bibliômetro, né? Que foi uma dinâmica simples para que nós pudéssemos ter um pouco mais de assertividade na nossa repetição, ou seja, naquilo que faremos diariamente. O que é, Agnes, que eu vou fazer? Eu vou trazer esse foco, esse hiperfoco para onde? Aí você escolhe, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida emocional, né? Enfim, aonde que você vê que está tendo algo que realmente você fala assim, não, isso aqui chegou no limite, isso aqui chegou num ponto revoltante, isso aqui eu não aguento mais, eu tenho que ligar o chega, então eu vou começar ou recomeçar isso aqui do zero, né? Então, ontem do zero, nós passamos aqui um gráficozinho, né? Ou seja, fizemos um coração representando aí a sede das nossas emoções, representando os nossos pensamentos, aquilo que é atacado diariamente, né? Que às vezes a gente pensa assim, poxa, eu senti. Não é o sentir, é o pensar. Porque antes de você sentir, você pensou algo, né? Então, a sede das nossas emoções, o nosso coração representa isso. A nossa sede de pensamento, as nossas sedes emocionais, tá bom? E aí, nesse desenho aqui de coração, representando a nossa mente, né, o nosso campo aí mental, eu desenhei aqui de um lado um pontinho, né, representando um ponto negativo, e um ponto positivo, que seria aí o nosso conflito interno, né? O que eu quero eu não faço, e aquilo que eu quero, o que eu quero fazer, eu faço. Né? Ou seja, na minha carne, eu malhei e tal, fiz todo um sacrifício
e vou chegar ali agora, eu vou enfiar a cara, eu vou comer um monte de gordura, de torresmo, disso, daquilo, e é o que eu quero fazer. Tá, mas e o que você não quer fazer? Você faz? Então, assim, não, eu não quero, eu não posso, eu não vou fazer. O que, Agra? Eu não vou comer esse churrasco cheio da gordura, eu não vou comer esse torresmo, eu não vou ir me empanturrar de álcool até as tampas, porque eu não quero ficar doente posteriormente, né? Eu quero cuidar do meu corpo a ponto de ter uma saúde vital aí para muito mais tempo, né? Uma vez que entendemos o que é o nosso propósito. Então, a gente também entende que precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional, para termos mais tempo aí para executar essas tarefas, o qual Deus vai nos revelando de acordo, né? Então, assim, bom, eu particularmente, né, conheci o Evangelho de ouvir falar. Eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos, 18 para 19, né? Tive algumas experiências bem antes, desde os 10 anos, ouvindo falar, algo que até mesmo depois em um outro vídeo eu conto, mas enfim, tive algumas experiências antes, mas com 19 anos, através de uma dor, de um conflito interno, eu aceitei o Senhor Jesus. E aí eu só ouvia falar do Evangelho. De 4 anos para cá, eu comecei a ler, não, 5 anos, né, propriamente dizendo. 5 anos eu comecei a ler a Bíblia. Estudar a Bíblia foi agora de 1 ano para cá, que eu realmente fui para um ministério onde foca muito mais em aprendizado da Bíblia. Então, o que eu trago aqui hoje? Tudo tem um tempo, né? Tudo vai ter um tempo e tudo vai ter, mas quanto antes a gente puder priorizar, melhor. Então, nosso bibliômetro, né, que foi o nome dado aqui ao nosso projeto, está pronto. Eu já coloquei uma setinha aqui hoje, que foi o meu estudo matinal, e olha só como os sabotadores vêm, né? Eu estava ali, enfim, levantei, comecei a fazer minha atividade espiritual, que é a leitura e o estudo mesmo, né, da palavra. E aí eu, por um momento, eu falei assim, eu vou levantar, eu vou sair do quarto, né, porque eu estou fazendo no quarto, eu vou sair do quarto, vou para a sala e lá eu começo a estudar Êxodo, né, começar já a ler antes, né. E o meu livro de Êxodo está aqui bem menos marcado, pouquíssimo marcado, porque não é um livro que eu li todo ainda. E aí eu comecei a querer me auto-sabotar. Aí vim ali para o sofá, que é onde eu completo, né? Que aí eu leio lá no quarto e tal, e depois venho para o sofá ali e começo a dar uma mastigada melhor no conteúdo. E aí eu vou fazendo os meus manuscrito, né? Faço as minhas respostas dali do que foi estudado e faço meus manuscritos. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu não vou aprofundar muito hoje, não, porque eu ainda vou ler lá, né, no vídeo e tal. Falei, não, eu vou me aprofundar mais naquilo que eu preciso fazer, que é estudar um pouco mais a fundo aqui na exegese, nas pesquisas, a palavra. Aí eu vim, tá? Hoje eu já marquei aqui outra setinha aqui, quebrando aqui a procrastinação, tá bom? Então, se você vê aqui, não é porque eu li Êxodo, não, tá? É porque eu realmente já fiz outras coisas que eu queria procrastinar, queria deixar para depois. Verdade. Fazer o quê, né? E isso vai acontecer no seu exercício físico. Hoje eu não vou. Hoje não. Vai acontecer quando você não quiser seguir uma dieta. O objetivo agora são outros pontos. Aí eu venho para cá, para Êxodo, que é a nossa leitura, e antes de você começar, eu não sei quando você começar a ler na sua Bíblia, essa aqui é uma Almeida Corrigida 95, para aplicação pessoal, mas também tá aqui, ó, Bíblia de Estudos, tá? Mas eu vou deixar claro, eu não sou teóloga, eu não sou, enfim, pregadora, nada disso. Eu estudo, leio, e aquilo que eu vejo que fala comigo de uma forma onde eu tenha um entendimento, faço outras pesquisas, inclusive começo a ouvir outros estudiosos e mestre da palavra, tá? É assim que eu pesquiso. Eu estudo, falou comigo, eu escrevo. Aí, para eu ver se aquilo tem um fundamento bem aprimorado, bem embasado, eu faço outras pesquisas,
né, como essas que eu te falei aqui, né, sobre a tese, e aí eu vou para outros mestres da palavra, né? Então tem outros mestres televisivos que eu assisto o canal, que eu olho, eu falo, poxa, isso aqui tem todo sentido. E se tem algo diferente que vamos se desconecta, né? Que realmente forma um elo, eu deixo aquilo ali para mim no meu manuscrito. Eu não divulgo, não faço nada porque eu não sou teóloga, tá bom? Então, deixando claro aqui, eu leio da seguinte forma: eu vou lá no livro, né? Como o objetivo aqui é fazer esse passo a passo de uma leitura, não vou externar e nem ensinar dados aqui, pesquisas nem nada. Mas ensinar de que forma que eu faço, tá? Então eu venho aqui. Aí aqui no livro de Êxodo, já no início, se você notar, tem algumas informações essenciais, tá? Não sei se você vai ver daí. Aqui, ó, tem algumas informações essenciais aqui, que a gente chama de esboço inicial do livro, que vai falar sobre o livro. Alguns falam sobre o autor, a personalidade do autor e alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, né, do autor, em relação ao autor. E aí, o que me chamou a atenção foram duas coisas que eu preciso deixar aqui, até mesmo para a gente dar continuidade à leitura, né? O propósito do livro. O propósito foi o seguinte: foi registrar os acontecimentos da libertação de Israel do Egito e seu desenvolvimento como nação. Ou seja, o livro de Êxodo é um livro simples de leitura, é um livro de simples interpretação e é um livro educativo, foi o que eu entendi. Então é assim que eu vou esboçando e vou ali digerindo o que eu li. E aí, para complementar isso, por que, que eu escolhi o livro de Êxodo? Primeiro, que ele é o único livro na Bíblia que realmente dá 40 capítulos, certinho. Então a gente vai começar um desafio, começamos, né? O desafio hoje é o primeiro dia da leitura do desafio, 40 dias. Então eu estava ali retratando, como falei do último vídeo, uma cronologia. Então a gente vai acompanhar o livro de Êxodo fazendo uma cronologia de leitura. E como é um livro educativo, é um livro que diz respeito ao que eu estou fazendo, me educando espiritualmente, né, como toda e qualquer educação curricular, como todo e qualquer tipo de educação, a gente vai fazer isso de uma forma é, paulatina, né, diária, e a gente vai deixar aqui gravado. Qual é o meu papel? O que é o meu papel paulatino aqui? Fazer o vídeo, tá bom? É a minha parte. Agra, então, qual é a sua parte na tese? Fazer as leituras, a introdução de Êxodo. Então, vamos para a leitura aqui é como se fosse um poema, né? Voltado para o livro. E no final aqui, tem uma colocação que me chamou a atenção, que diz assim, ó, Deus guiou Moisés e a nação de Israel do mesmo modo que deseja nos guiar. Será que ele está preparando você para uma tarefa específica? É uma pergunta onde nos cabe refletir na nossa individualidade. Ou seja, não tem a ver com Moisés propriamente, tem a ver com nós, com o nosso propósito de vida. Ele estará com você, obedeça-lhe. Será que, voltando aqui, ó, ele estará com você, obedeça-lhe. Será que ele está libertando-o de um inimigo ou uma tentação? Outra pergunta. Então, obedeça-o. Né? Será que ele está libertando-o de um inimigo ou uma tentação? Confie nele e faça o que ele mandar. Você já ouviu suas claras direções morais? É outra pergunta. Então, eu gosto disso. Eu gosto daquilo que faz perguntas para que eu venha refletir. Olha a outra pergunta. Será que você não está sendo chamado para uma verdadeira adoração? Descubra a presença de Deus em sua vida, no lar e na congregação dos crentes. Êxodo é uma maravilhosa história da direção de Deus. Leia-o com determinação de seguir a Deus por onde quer que ele te guie. Então, assim, eu li isso nessa madrugada, que foi o que
e foi bem depois que eu lancei o desafio, e isso aqui eu não havia lido, ou seja, né, me chamou a atenção essas perguntas, principalmente nesse período agora, né? E uma da pergunta que mais me chamou a atenção foi essa aqui, ó. Você já ouviu suas claras direções morais? Ou seja, as claras direções de Deus, né? Então é um livro que vai nos deixar claro o direcionamento de Deus, não é o direcionamento de uma placa religiosa, não é o direcionamento de um homem, não é o direcionamento de pessoas comuns como eu e você, é um direcionamento divino, tá ok? Então vamos começar a leitura no primeiro capítulo aqui. Aí, olha só, é bacana para você que gosta de estudar, de pesquisar, que aqui vem um mapa, né? Um mapa de origem do livro. E aí também chega em tese da outra questão que eu levantei aqui, sobre o porquê dessa diferença ali de Moisés, né? Essa cronologia de Moisés, 40 anos num lugar, 40 anos em outro, 40 anos em volta do deserto. Então, Êxodo, provavelmente, como está aqui uma conotação de um autor, ele foi escrito no deserto, tá? Então, isso aqui é muito bacana de se ver. Então, tem aqui, né, o mapa, direitinho aqui de onde provavelmente o livro foi escrito e tudo mais, as informações. E tá aqui, ó, Israel no Egito, que começa por ali, né? Qual foi o objetivo aqui? Deus lançou, né, lá as 10 pragas para que o povo dele fosse liberto. Mas liberto de quê, Agna? Da escravidão. E daí a nova nação de Deus celebrou a Páscoa, como fez Israel no Egito. Deus também nos liberta do pecado, da morte e do mal. Essa introdução aqui é bom você ler, porque está também trazendo. Eu vou ler para ficar uma coisa bem conotada aqui, que tem a ver com a cronologia também dos descendentes de Israel, do povo de Israel, do povo hebreu, que foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Então, essa parte aqui, ela conecta com a descendência, né, de Abraão também. Tá aqui, ó, José levou sua família para o Egito. Gente, José é uma das histórias também que eu sou apaixonada na Bíblia. É uma história de ressignificação, uma história de muitos altos e baixos, né? Uma história de bastante resiliência. E eu amo a história de José, nos ensina muito. Mas vai ficar para um próximo vídeo, para uma próxima hora. José levou sua família para o Egito e ali a protegeu. No entanto, após sua morte, o número dos israelitas multiplicou-se e eles foram escravizados. Deus então preparou Moisés para libertar seu povo da escravidão e tirá-los do Egito, para ajudar Moisés. Deus lançou 10 pragas sobre o país, após quais Faraó libertou seu povo na noite anterior ao grande êxodo. A nova nação de Deus celebrou a Páscoa como fez a Israel no Egito. Deus também nos liberta do pecado, da morte e do mal. Então é bom você dar uma lida, né? Pensar um pouco, se você quiser pesquisar, ótimo. E aqui nós vamos começar aí o nosso desafio, que é o primeiro capítulo. A gente vai ler um capítulo hoje, né? Depois aí dessa introdução. Quem já veio até aqui pode adiantar, né? E quem não veio pode fixar aí a introdução, tá bom? Então, vamos começar a nossa leitura. Vocês vão ouvir alguns barulhos por aí, porque está passando aqui no entorno, né? A banda aí, enfim, o trio, não sei o que está acontecendo aí fora, mas vocês vão ouvir um barulho, por isso que eu estou falando um pouco mais alto aqui, nem sei como vai sair aí no áudio, porque eu não vou cortar o vídeo, não vou parar, não vou fazer nada, eu só vou dar continuidade aqui. Então, eu estou falando um pouco mais alto por causa do barulho que está lá fora, então eu estou aqui buscando que tenhamos uma audição melhor. Escravidão no Egito. Os descendentes de Jacó no Egito. Ou seja, então, olha só, lê a Bíblia já pensando. Os descendentes de Jacó no Egito.
Esse povo era parte do povo de Deus, da promessa de Deus a Abraão. Era um povo de Deus, um povo que Deus escolheu para trazer em descendência de Abraão como promessa. E falou assim, ó, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ou seja, cada um ali tinha uma família, né? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, todas as almas, tá? Todas as almas, pois que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Lembra da história de José, que o irmão vendeu ele como escravo? Então, ele foi, como escravo, foi o primeiro a ser levado como escravo para o Egito, vendido pelos irmãos. Olha só como a história vai conectando, né? Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, eu gosto já de começar a marcar essas partes, né? Gente, olha só, o povo de Deus era minúsculo ali, começou com um descendente, e aí daqui a pouco o povo já estava o quê? Em grande número. Está cumprindo ou não a promessa de Deus a Abraão? Né? Então está aqui já registrado. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ou seja, o povo ali tinha toda uma estrutura, porque o rei conhecia José, e através de José, que se tornou governador, o povo crescia em número, já ali enfatizando a promessa de Deus a Abraão. Então vamos lá. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, subamos, eia, usemos sabiamente para com ele. Ou seja, o povo já viu que esse povo poderia ser o quê? Usado, manipulado, né? Escravizado, e por aí vai. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também, ele quem? O povo, tá? Ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba a terra. Ou seja, já levantou uma conspiração aqui contra o povo de Deus. O povo de Deus lá quietinho, multiplicando, tudo acontecendo, vem um rei que não sabia de nada e já levanta um conflito contra o povo de Deus. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de vou voltar aqui, gente, porque às vezes eu estou precisando realmente de óculos. Ó. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para que afligirem. Eita! E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. E Faraó, aí, olha só, já começaram aqui a edificar cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E eu risco de novo. Gente, aí eu vou pintando. Olha só, quanto mais o povo era enfadado, quanto mais eles eram escravizados, né, de maneira que eles tudo que eles queriam acontecia o contrário. Aí que o povo crescia. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, ou seja, castigava,
né, escravizava o povo ali de forma dura. Porque, obviamente, aqui já entra uma tese, né? Ou seja, se eu quero que eles diminuem, eles estão crescendo, então eu vou escravizar os filhos, né? Então eu vou ser mais ardiloso, eu vou ser mais malvado aqui com os filhos, porque vai doer nos pais, né? Vai ser pior aqui, vamos dizer assim. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, ou seja, toda sorte de construção nessas cidades eram eles, o povo de Israel, que construíam, que fazia ali desde o tijolo, do barro, construía desde o barro o tijolo. E aí, olha só o que acontecia. Gente, aí eu começo já ir lá para. Já vendo o povo amassando barro e fazendo tijolo. É muito literal, cara. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. Ou seja, tudo que o povo fazia com dureza, tudo que era duro, de campo, de tijolo, de martelo, de todo esse trabalho duro aí, quem fazia era o povo de Deus. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. Aí o que aconteceu aqui? Já começa uma outra fase aqui. Eles já estavam escravizados, e aí começa um trabalho das parteiras, né? E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome, uma era Cifra, e o nome da outra, Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Olha, aí aqui começou um decreto pior, um decreto mais duro. Né? Não vamos só escravizar esse povo, não vamos só escravizá-los com duro trabalho, não vamos só chicotear esse povo, vamos começar a matar. Gente, aqui começa um trabalho ardiloso do inimigo contra o povo de Deus. E aí, ou seja, todo filho homem, as parteiras que eram, digamos assim, hoje, vamos imaginar no dia de hoje, né? Toda mulher grávida que chegar ali no hospital para ter filho, se for homem, vai ter que ser morto. Já pensou, gente? Que loucura, né? Vai ter que ser morto todos os filhos homens, só vai viver as mulheres. Já imagino o que está acontecendo por aí nos dias de hoje por causa disso. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservava os meninos com vida. Opa, aí já começou a acontecer um controverso da lei do faraó. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso? Que guardastes os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Ou seja, elas falaram assim, elas não são como as hebreias, como as egípcias. As hebreias não precisa que a gente chegue aqui para dar a luz, para ajudá-las a dar a luz. Elas já chegam e dão a luz naturalmente. Gente, aí já começa outra coisa assim, fluir em minha mente, conectar. Né? Já pensou? Essa descendência que veio de uma mulher estéril, que era Sara, de repente, as mulheres dessa descendência já assim, ó, os filhos já nasciam naturalmente. Né? É o que ela relatou aqui, né? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Olha só que palavra forte, né? Elas são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Ou seja, aí que se multiplicou. Gente, é promessa de Deus, não tem como não acontecer. Não tem como não multiplicar. Não tem como não acontecer. E aí, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus
estabeleceu-lhes casas. Olha só, já foi melhorando. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Ou seja, então já não vamos matar mais os filhos dos hebreus, vamos lançar pelo rio, né? Vamos lançar pelo rio abaixo. E aí a gente mantém as mulheres. Então, acaba aqui o capítulo número 1, né? Do 1 ao capítulo 2 são 22 versículos. Gente, eu preciso realmente fazer óculos. São 23 versículos. Não é isso? 20, 21, 20, perdão, gente, 22 versículos. Então, nós lemos hoje 22 versículos, e nessa leitura eu fui tirando umas conexões que já vêm ali da descendência de Abraão, tá bom? São conexões que você pode aí pesquisar, que você pode ler, e caso você queira, para complementar o aprendizado, você pega um caderninho, não precisa ser um caderno assim como o meu e tal, porque aqui eu venho fazendo anotações já ao longo do tempo. Mas você pega um caderno separado, se você não tem esse costume, pega um caderno separado e faz ali as suas anotações extra. Se você vier a entrar comigo nesse desafio, que é fazer vídeos como esse, só da leitura, uma vez que você ainda não, e assim como eu, a gente não tem essa expertise, né, de falar da palavra de uma forma mais, digamos assim, pregar ou de estudos, é aí nesse momento onde você começa a fazer os vídeos, onde você começa a falar um pouco, ler a palavra da forma que ela está aqui escrita, é que você vai tendo as suas experiências individual com Deus, tá? Então aqui, por exemplo, se eu fosse hoje escrever algo que eu entendi desse versículo número 1 que eu li, e agora aqui nesse primeiro vídeo eu fui um pouco mais extensa por causa da minha introdução, mas os outros a gente já vai chegar lendo o versículo e tá ok, tá bom? Mas se eu fosse fazer aqui um adendo do que eu entendi do seguinte: quanto mais o povo, quanto mais Faraó, né, que era um governo atual ali, por ele não conhecer aquele povo, por ele temer que o povo pudesse crescer e vir contra eles em guerra, né, olha só, uma mente defensiva, né? O povo estava lá quietinho, não estava fazendo nada, só crescendo. Então ele imputou uma dor ao povo. Mas quando esse governo imputou uma dor ao povo, aí que o povo crescia. Né? Aí ele foi aumentando o grau de sofrimento com o povo, a ponto de querer matar todos os filhos homens. Aí matar não dava, porque as hebreias, as dolas, né, as gente, qual o nome as parteiras, né? Acontece, tá? As parteiras, elas viram que as mulheres eram vivas, as mulheres eram mulheres de Deus, elas em si temeram a Deus, elas mesmo não fizeram o que o faraó pediu para que fizesse, ou seja, elas não lançaram os filhos à morte, né? Então ele veio com uma nova ideia, então lança no rio. E aí começa a história aqui do governo, das ordens governamentais daquele tempo, tá bom? Não sou nenhuma teóloga, não sou nenhuma expert no assunto a fundo, mas o que eu li aqui, de forma bem superficial, foi o que eu entendi e é o que eu espero que você aí em casa me acompanhe nesse desafio de leitura, tá? Não estou aqui, de novo, repito, quero ser prolixa nisso sim, não estou aqui dando aula, estou aqui te incentivando a fazer uma leitura bíblica, tá joia? Assim como é o que eu estou fazendo para desenvolver a minha vida espiritual. E esse desafio você pode trazer aí para essa tese da repetição. Ai, Agnes, eu li hoje a Bíblia, eu não quero ler amanhã. Ai, eu fui para a academia hoje, eu não quero ir para a academia amanhã. Ai, eu ia fazer aquilo e aquilo outro para melhorar a minha vida pessoal, não fiz amanhã. Faz, tá, o seu medidor aí mental que você vai sobrepujar, ou seja, você vai pegar uma energia positiva, lançar contra a energia negativa, tá? E aí você vai fazendo isso de forma diária.
e você vai entendendo que o seu crescimento está acontecendo, tá bom? Obrigado aí pela participação no vídeo, que você esteja vendo esse canal, que você esteja que faça sentido para você, e que se você quiser se inscrever ou divulgar esse nosso desafio, fique à vontade, tá bom? Eu não vou editar muito esse vídeo, ou fazer, se houver a fazer algum recorte, mas não na leitura, porque realmente ali a gente vai pegando mais o jeito da leitura, vai praticando repetidamente, e isso aqui vai acontecer aqui, uma evolução literária. Tá bom? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.